aqueles que têm nos acompanhado esta série de reflexões sobre o livro de Eclesiastes. Chegamos hoje à penúltima meditação dessa série. No domingo que vem concluiremos mais um livro das Escrituras Sagradas, mas hoje vamos nos debruçar sobre o Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 até o versículo 8 do capítulo seguinte. Eclesiastes 11, 1 até o capítulo 12, versículo 8. E tendo aberta a sua Bíblia, vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Louvado seja Deus. Por sua palavra, oremos. Então, Senhor, ajude-nos a fazermos sentido da nossa existência neste mundo. Ajude-nos a vivermos os nossos dias com sabedoria e temor, para que os desfrutemos bem. E ao final de tudo, ao encerrarmos a nossa jornada, possamos olhar para trás e nos regozijar numa vida bem vivida, vivida segundo a Tua vontade, para o louvor da Tua glória. Ajude-nos nesta noite a compreendermos como viver assim. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar.
Muitos aqui devem saber, segundo os dados do IBGE, que a cada ano que passa, a expectativa de vida do brasileiro aumenta. Ou seja, é sabido que os brasileiros estão vivendo cada vez mais. Se há 40 anos a expectativa de vida do brasileiro era de cerca de 62 anos, hoje espera-se que o brasileiro, em média, viva até os 76 anos de idade. Não só isso, não só estamos vivendo mais, como o contingente de idosos no Brasil representa uma porção cada vez maior da população brasileira. Até que estima-se que em 2050 haverá quase 66 milhões de brasileiros acima dos 60 anos de idade, cerca de 30% da população prevista para daqui a 30 anos. Mas a pergunta é, apesar do brasileiro estar vivendo mais, será que ele está vivendo melhor? Bem, é verdade que a nossa sociedade tem feito muitos esforços para que os nossos anciãos possam viver mais e melhor. Para citar somente o Estatuto do Idoso, lançado em 2003, justamente para conscientizar a nossa sociedade do cuidado necessário com os nossos anciãos, com aqueles que estão vivendo mais, até mais tarde. Porém, o que o Estatuto mostra é que ainda existe um enorme preconceito da nossa cultura contra os idosos, esquecidos, terceirizados, delegados para que outros cuidem deles, sem nos incomodar. Isso parece ser potencializado em nossa cultura, em nosso tempo, pela idolatria à juventude, pela idolatria à mocidade, que encara o envelhecimento como um mal a ser evitado a qualquer custo, até mesmo a um altíssimo custo, a julgar somente pelos números das indústrias da cosmética e da estética, onde homens e mulheres estão fazendo de tudo para fugir das tão temidas marcas da idade. Mas com a chegada inevitável da idade para todos nós, a pergunta é: como devemos nos preparar para viver mais e melhor? Será que, como muitos, só nos resta a tão temida crise da meia-idade, quando viramos a casa dos 50 anos, ou a casa dos 40 anos, e parece que a crise está chegando cada vez mais cedo? Já tem gente sentindo a crise da meia-idade quando chega na casa dos 30, os tão temidos 30 anos de idade. Tem até uma jovem cantora brasileira, que eu sei que é muito apreciada por muitas moças desta congregação, que escreveu aquela dos 30, sabe como é que é? Chega nos 30 e é jovem para ser velha e velha para ser jovem. Alguém reconhece a letra? Eu sei quem vocês são, eu sei quem vocês estão ouvindo. 30 anos de idade, crise da meia-idade aos 30. Isso é ou não é o culto à juventude, o culto à mocidade? Bem, para mais esse aspecto da nossa vida no mundo, nós precisamos de sabedoria. A sabedoria que vem da parte de Deus, especialmente desta porção da palavra de Deus. Eclesiastes 11:1 até 12:8 nos mostra exatamente isso. Diante da chegada inevitável da idade e do fim da vida, como devemos viver? 3 coisas o texto nos mostra. Primeiro, precisamos viver a nossa vida intensamente e intencionalmente. Vemos isso no capítulo 11, versículos 1 a 6. Segundo, devemos nos regozijar responsavelmente. Está lá no capítulo 11, versículos 7 a 10. E por último, capítulo 12, versículos 1 a 8, devemos nos lembrar sempre do nosso Criador. Então, como viver mais e melhor neste mundo? Segundo Eclesiastes, viva a sua vida intensamente e intencionalmente, regozije-se responsavelmente e, por fim, lembre-se do seu Criador. Vamos examinar cada porção deste texto, começando no capítulo 11, versículos 1
a 6. Se você esteve conosco na semana passada e ouviu a exposição, principalmente do capítulo 10 de Eclesiastes, você se lembrará da comparação que este livro fez entre os sábios e os tolos. E uma das distinções, um dos contrastes entre o sábio e o tolo, é que o sábio, quer na sua vida pública, quer na sua vida particular, ele vive pela cautela, ele vive pela máxima de que é melhor prevenir do que remediar. Vimos alguns exemplos disso. Mas talvez percebendo aqui uma tentação para os sábios, uma tentação de prevenir demais, de viver cauteloso demais, ao ponto de ter medo de viver. O capítulo 11 começa numa outra nota. Sim, devemos viver com cautela. Sim, devemos ser um povo precavido. Mas temos que ter o cuidado para que o nosso excesso de cautela, o nosso excesso de precaução nos impeça de viver, nos paralise, a ponto de termos medo de tudo, medo de arriscar qualquer coisa. É um risco, é um perigo que corremos. Por isso ele começa o capítulo 11, os primeiros 6 versículos, com uma série de exortações e com algumas imagens, tanto do campo do comércio, como do campo da filantropia ou da generosidade, para nos estimular a uma vida intensa e intencional. Olha especialmente para os versículos 1 e 2 do capítulo 11. Eclesiastes diz primeiro que nós não devemos deixar de assumir riscos calculados neste mundo, em nossos empreendimentos. Isso que diz o versículo 1: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Pastor, qual é o sentido disso? Se eu jogar um pedaço de pão na água, ele vai molhar e vai afundar, e a correnteza vai levar, eu nunca vou vê-lo de volta. Que história é essa de atirar o pão sobre as águas? Aqui é uma imagem do comércio, daqueles que lançavam ao comércio marítimo, que lançavam seus produtos colhidos do campo em embarcações que levavam para outros polos comerciais e que trariam outros produtos para serem negociados com a margem de lucro. Então a imagem de quê? De empreender, de investir, de trabalhar, de usar os seus recursos para multiplicá-los, fazê-los crescer. Essa é a mensagem, esse é o sentido de atirar o seu pão sobre as águas. Então, se é verdade sim que é melhor prevenir do que remediar, é igualmente verdadeiro que quem não arrisca, quem nada arrisca, nada alcança. Ou para citar o provérbio exato, quem não arrisca, não petisca. Se você arrisca nada, você não alcança nada na vida. Então o Eclesiastes está dizendo: lance-se da vida, trabalhe, invista, produza, para que você possa ter expectativa de retorno no seu trabalho. Mas veja o que diz o versículo seguinte. Ele diz que os nossos investimentos, o nosso trabalho, o nosso empenho não tem como seu alvo apenas o nosso bem, o nosso sustento, mas também o socorro àqueles que precisam da nossa ajuda. Por isso o versículo 2 diz: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. A ideia aqui não é de investimento, mas de generosidade, de compartilhar livremente tudo aquilo que você colhe do seu trabalho, com 7, até com 8, quantas vezes for possível. Isso é um tema que encontramos muitas vezes na Bíblia. Quando chegamos no Novo Testamento, Paulo aos Efésios 4:28 diz que todos devem trabalhar para ter com o que se sustentar e também ter o que oferecer para os que estão passando necessidade. Isso é bíblico. Empreender, trabalhar, produzir para o seu sustento, mas também para o socorro daqueles que estão ao seu alcance. O que Eclesiastes está dizendo nessas primeiras palavras do capítulo 11? Sim, a vida é imprevisível. Você não pode controlar tudo. Você não sabe o dia da desgraça. Não, você não sabe se vai ter retorno de todos os seus investimentos. Mas isso não deve fazer com que você deixe de investir, deixe de se arriscar. Você trabalhe, produza, compartilhe. Senão, o que vai acontecer? Se você ficar parado, fizer nada,
por medo da vida, e você não terá para si e muito menos para compartilhar com os outros. Como bem resumiu o grande pregador inglês metodista do século XVIII, John Wesley, uma das suas máximas de vida: ganhe tudo quanto puder, poupe tudo quanto puder e doe tudo quanto puder. Ganhe, poupe, doe. Com a mesma medida que você trabalha e ganha pelo seu trabalho, poupe, invista para si, para os seus filhos, para a sua família, mas não só para si, para os outros também. Doe, ganhe, poupe, doe. Viva a sua vida intencionalmente e intensamente. E nos versículos seguintes, 3 a 5 do capítulo 11, o pregador de Eclesiastes elenca uma série de exemplos da natureza para ilustrar o seguinte ponto: se você ficar esperando o melhor momento para trabalhar, para investir, para produzir, para compartilhar, esse momento ideal nunca chegará, porque você nunca saberá o momento ideal. Você não consegue controlar os elementos e os fatores da vida. Você não sabe quando é que vai chover exatamente, quando é que uma árvore vai cair, ou qual será a direção do vento, muito menos como o corpo é formado no ventre de uma mulher. Há muito da vida que é incompreensível, é misterioso, é o que dizem esses versículos. Ouça: quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore cai para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Qual o sentido, de novo, de tudo isso? É este: se você ficar parado, apenas assistindo a vida passar, tentando saber o melhor momento, o momento ideal das coisas, então sabe o que vai acontecer? Você nunca agirá, você não fará nada, porque você simplesmente não pode controlar os fatores, você não pode compreender tudo que Deus faz neste mundo. Se você ficar esperando o momento ideal das coisas, quer para compartilhar, quer para trabalhar e investir, você nunca sairá do ponto morto, da estaca zero. Então, melhor que tudo isso, versículo 6, é trabalhar sempre. A imagem de novo é do campo: plantar, semear, sempre, até quando for possível. Sabe por quê? Você simplesmente não sabe de onde você vai colher. Versículo 6: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Em juntando todas essas peças, a primeira porção deste texto que nós temos aqui, qual é a lição, especialmente para as gerações mais jovens entre nós? Bem, jovens, sinto dizer que nós crescemos numa geração por demais mimada, melindrosa, meticulosa. Somos a geração mimimi, super protegidos pelos nossos pais, que não queriam nos ver correndo os riscos e os perigos que eles passaram. E o que vemos hoje são jovens que têm medo de viver, medo de se frustrar, medo de dar errado, medo de levar um fora, medo de ficar desempregado, medo de assumir os riscos da vida, parados, ansiosos, em pânico, porque não conseguem controlar a vida. De novo, as palavras de Eclesiastes servem como um choque de realidade. Posto de forma mais simples: jovens, nós só vivemos uma vez, então não podemos ter medo de viver. Nós só temos uma vida, é esta, então não tenha medo de viver. Por mais estudados,
melhor capacitados, muitos aqui até com mais oportunidades que seus pais tiveram, tendo estudado mais, se capacitado mais, se preparado mais, tendo se precavido mais. Nada disso nos isenta das durezas da vida, das frustrações, dos desapontamentos, dos tropeços. Faz parte de viver. Então, em vez de viver refém do medo, se perguntando: o que vai acontecer? Ai meu Deus, não, tem que esperar o momento certo. Em vez de tentar prever o imprevisível, se lance à vida, faça alguma coisa com sua vida, comece em algum lugar, mas comece, não fique parado em ponto morto. Viva a sua vida intensamente e intencionalmente. Então, jovens, em vez de ficarem parados esperando aquele concurso público sair, aquela vaga ficar disponível, aquela promoção, aquele trabalho, aquele cargo maravilhoso, aquele salário cobiçado, aquele investimento ideal, não fique parado, faça alguma coisa com a sua vida. Vá viver, sem medo de errar, de se arriscar. Jovens, não fiquem esperando o momento ideal, porque o momento ideal nunca chega, quer para casar, quer para ter filhos ou para qualquer outra coisa. Pare de ficar esperando aquele momento. Case, tenha filhos, pelo amor de Deus e para a glória de Deus. Nossos pais sobreviveram com muito menos, conseguiram nos criar com muito menos. Pare de ter medo. Ah, pastor, é muito difícil, o mundo está muito perigoso, e a mídia, e a educação, e a escola, e a violência. Pare de ter medo da vida. Se for assim, não é para ter nenhum filho, não é para casar. A vida é arriscada, a vida é perigosa, aguente. Mas ou você vive se arriscando, ou você já está morto. Então vá viver a sua vida. Vive intencionalmente. Pare de ter medo da vida e se lance à vida. E se isso se aplica aos nossos investimentos materiais e humanos, quanto mais aos nossos investimentos espirituais. Muito mais importantes, por sinal. Então, se não devemos desperdiçar oportunidades de trabalhar, de estudar, de produzir, constituir lar, ter e criar filhos, quanto menos devemos desperdiçar as oportunidades de semear o que temos de mais precioso, a palavra de Deus. Semeie a palavra. Não tenha medo de semear o evangelho no coração dos perdidos, de desenvolver relacionamento de discipulado com membros da sua igreja, da sua família, do seu trabalho, da vizinhança, de agir com generosidade e com compaixão dos que carecem de socorro. Pode ser um desabrigado na rua, pode ser um lar de idosas cegas, pode ser um asilo, pode ser um orfanato, pode ser o que for. Não, você não tem garantia de que tudo que você vai fazer vai dar certo, vai dar resultado, vai ter retorno. Mas se você não fizer nada, não espere nada de retorno. Você quer um retorno 100% garantido? Não evangelize, ninguém vai se converter. Não tenha compaixão, ninguém vai ser socorrido. Isso é garantido. De resto não tem garantia. Não há garantia de que quem você evangeliza vai ser salvo. Quem você socorre será restaurado. Mas, se você não semear, se você não plantar algo, se você não compartilhar aquilo que Deus te deu, não espere resultados, não espere retorno nenhum. Então faça o que estiver à sua mão. Alcance quem você puder com a palavra. Visite o necessitado. Socorra o aflito. Ore por quem está carente de cura, de restauração. Fale do amor de Cristo ao perdido. E deixe os resultados nas mãos de Deus.
Como bem resumiu o pastor Philip Ryken, o que Deus fará, você nunca saberá, mas você nunca colherá se nunca semear. O que Deus fará, ninguém sabe, mas você nunca colherá se nunca semear. Você está semeando? Você está usando os dons, os talentos e as oportunidades que Deus te deu de forma intensa, intencional? Plantando e semeando, especialmente a palavra, regando em oração, atirando o seu pão sobre as águas, repartindo com 7 até com 8, na expectativa de que Deus faça infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Você está ou não vivendo a sua vida, a vida que Deus te deu intensamente e intencionalmente? Ou será que estamos desperdiçando este dom precioso que Deus nos deu? Mas há outro conselho aqui, versículos 7 a 10 do capítulo 11. Sim, devemos viver intensamente, mas também devemos nos regozijar responsavelmente. Afinal de contas, a vida não é feita só de esforço e empenho, diz Eclesiastes, mas ela é feita de alegrias, de regozijo, mesmo no livro tão sofrido, tão difícil como Eclesiastes, há esses lampejos de alegria. E pela 7ª vez neste livro, ouvimos este brado, esta convocação, para que sim, desfrutemos desta vida, nos alegremos na vida que Deus nos deu, até mesmo nas pequenas alegrias, como aproveitar a luz do sol. É isso que diz o versículo 7. A luz é agradável, é bom ver o sol. Quer você esteja bebendo uma água de coco à beira-mar, no cair da tarde, ou fazendo um piquenique com a família em um bosque próximo, numa praça, ou curtindo uma trilha com os amigos, com os colegas, nas pequenas coisas, nos pequenos prazeres, Deus compartilha da alegria da sua criação conosco. Não se prive disso. Você não precisa ser um sujeito tão sisudo, tão carrancudo, tão concentrado, tão focado no seu trabalho, a ponto de não ver as pequenas alegrias que o Senhor nos dá no dia a dia, junto com aqueles a quem nós tanto amamos e apreciamos. Então aproveite essas alegrias, e quanto mais vida Deus lhe der, aproveite mais da vida. É isso que diz o versículo 8. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Se Deus te der mais saúde e mais anos sobre esta terra, aproveite-os até o fim, porque um dia haverá fim. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. E nos versículos seguintes, 9 e 10, Eclesiastes diz que esta busca pela vida plena, a vida satisfeita, alegre, ela deve começar cedo. Ela deve começar na juventude. Você não deve ficar esperando até que os dias estejam mais folgados, mais livres, a vida esteja mais tranquila. Ela não fica mais tranquila, eu te garanto. Ela não fica mais fácil. Então não espere até a sua aposentadoria para curtir a vida. Aprenda a apreciá-la desde cedo, desde a sua juventude. É o que diz o versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Ele ainda diz mais no versículo 10: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então, jovens, especialmente jovens, não somente eles, todos aqui, mas especialmente jovens, cuidem de si mesmos, para que vocês possam aproveitar bem a vida. Cuidem da sua saúde física. É o que significa aqui o versículo 10, acabar com o sofrimento do corpo. Não é para você se entorpecer,
se alcoolizar e esquecer da vida. Não, é para você poder se cuidar, para poder desfrutar mais da vida, por mais tempo. Cuide de si, cuide da saúde que Deus te deu. E não só a saúde física, só a saúde mental, emocional, espiritual. O sentido aqui do versículo 10, afastar do coração a ansiedade. A vida já é repleta de ansiedades, você não precisa acrescentar mais ansiedade à sua vida desnecessariamente. Então, jovens, afastem do seu coração a ansiedade, se livra do kit estresse, Jornal Nacional, Fantástico e Rádio CBN, kit estresse. Você quer ter pressão desregulada, batimentos cardíacos irregulares, toma o kit estresse, livre-se dele. Ou trio da ansiedade, Twitter, Facebook, Instagram. Quer saber viver ansioso o resto dos seus dias? Vive por essas coisas. Ai, o que está acontecendo? Deve ter alguma promessa que eu estou perdendo, alguma atualização, eu não posso ficar de fora. Isso é cientificamente comprovado. Estatísticas mostram quanto a geração do smartphone é uma geração fadada a ter uma saúde mental debilitada. Por quê? Não sabe viver fora da roda viva do smartphone, porque acha que se sair do smartphone, a vida para. Vive ansioso, de madrugada a madrugada, não sabe desligar, não sabe parar, porque acha que se não estiver atualizado, não está vivo. Quem disse? Jovens, quem vendeu a vocês essa mentira, de que você só está vivo se você for visto nas redes sociais, ou estiver atualizado com os acontecimentos e notícias mais recentes? Pare com isso, livre-se desse poço de ansiedade, vá desligar isso por 7 semanas de jejum e oração, e receba a sua vida de volta, muito melhor por sinal. Eu só não ouvi os jovens, mas eu ouvi um amém. Os mais jovens, irmão Everton, são os mais jovens, né? Pare de viver ansioso, corta esse poço de ansiedade da sua vida, vá fazer algo com o seu corpo. Pare de ficar morcegando no sofá, na frente da TV, na poltrona, grudado atrás de uma telinha, contemplando o seu umbigo. Levanta a cabeça, olha para o mundo que Deus criou, esse belo mundo que Deus criou para nós, e vá fazer alguma coisa com a sua vida. Porque a juventude e o vigor passa rápido. Ou seja, sejamos bons mordomos da saúde, do vigor, dos sonhos, dos projetos, os planos que Deus plantou em nosso coração. Quer estudar um idioma novo? Estude. Quer conhecer um novo destino de viagem? Economize, programe-se. Quer cuidar melhor da sua alimentação? Façam. Mas não fique parado, mobilizado, engessado, sem fazer nada, apenas vivendo ansioso com a vida e vendo a vida passar. Pare com isso. Viva a sua vida intensamente. Alegre-se, jovem. Diz o texto, até onde a sua vista alcançar. Aproveite esse ímpeto que Deus lhe deu para querer explorar o mundo, melhorar o mundo ao seu redor, tudo isso para a glória dele. Mas, todavia, contudo, pastor, tá bom demais para ser verdade. Eu sei que tem uma pegadinha aí, porque isso aí não é Eclesiastes. História de fazer o que o coração manda, até onde a vista alcançar. Qual é a pegadinha? Não tem pegadinha. É o outro lado da moeda. Se esta é a vida que Deus nos deu, no mundo de Deus, então certifique-se de que a vida que você está levando é para a glória de Deus. É isso que diz o versículo 9, em outras palavras: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Portanto, regozije-se, sim, mas regozije-se responsavelmente. Porque
por ser um mundo belo, este é um mundo sedutor e encantador. E o perigo, jovem, de se encantar por este mundo é que você pode se encantar mais com a criação do que com o seu Criador, recebendo o presente do Criador e esquecendo aquele que nos presenteia com a vida neste mundo. Então alegre-se sim, aproveite sim a sua vida, mas lembre-se de que ela é um presente de Deus, e o que você fizer com este presente, você terá que prestar contas a Deus um dia. A vida não é um cheque em branco para você preencher como quiser. É um presente a ser cuidado e prezado para a glória de Deus, porque um dia estaremos na presença de Deus, prestando contas de tudo. O Criador é Senhor e Juiz. Você está se preparando para isso? Você está vivendo intensamente seus dias, regozijando-se neles, mas com responsabilidade, como quem prestará contas a Deus por cada plano, projeto e passo seu? Para isso, precisamos do último conselho. Capítulo 12, versículos 1 a 8. Como viver a vida intensamente? Como regozijar-se responsavelmente? A resposta está no capítulo 12. Lembrando-se do Criador. E desde novo. Lembre-se do seu Criador. Capítulo 12, versículo 1. Nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. E o que segue então é um dos mais belos poemas jamais escritos sobre a chegada da idade e do fim da vida, onde Eclesiastes compara o envelhecimento, tanto a chegada de uma sucessão de tempestades, como também a decadência de uma casa que vai ruindo aos poucos, até que finalmente encontremos a nossa sepultura. Então, acompanhe comigo o poema a partir do versículo 2. Devemos nos lembrar do Criador antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, ou seja, falando de maneira poética aqui, antes que as tristezas e os pesares desta vida comecem a se acumular sem passar. Quando uma tempestade é seguida de outra, uma nuvem dá vez à outra, um luto, uma perda, uma despedida, e com ela as preocupações inerentes à velhice. O dia chegará a todos. Antes, diz o versículo 3, que os guardas da casa tremerem, provavelmente falando aqui da perda das forças dos braços, e os homens fortes caminharem curvados, provavelmente a fragilidade das pernas. Quando pararem os moedores por serem poucos, fragilidade da mandíbula, da mordida, e a própria visão comece a falhar, falando aqui dos que olham pelas janelas e que enxergam de forma embaçada. Versículo 4, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, ou seja, quando perdemos a nossa mobilidade, quando a audição começar a ficar comprometida, até mesmo quando começarmos a perder o nosso sono, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, a nossa própria voz sumindo. E antes que cheguem os medos, os receios e os perigos da velhidade, versículo 5, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira que floria com flores brancas, provavelmente representando os cabelos grisalhos, para os que ainda tiverem cabelo quando chegarem na velhidade. Sem inveja alguma. E o próprio desejo pela vida passar, seja o desejo de comer, de trabalhar, de sequer se relacionar.
Sim, antes que nosso fim chegue. Versículo 6. De repente, encerrando de uma vez tudo que somos, tudo que temos, tudo que fizemos de valor. Comparado aqui ao rompimento de um cordão de prata, talvez segurando um candelabro, e quando ele rompe, cai o candelabro e despedaça-se no chão, sem mais conserto. Assim é a vida, quando termina, não há mais conserto. Ou como a taça de ouro que se quebra, ou o cântaro que se despedaça junto à fonte, e a roda que se quebra junto ao poço. Porque quando o fim chega, ele chega, sem mais retorno. Sim, versículo 7, antes que o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então cheguemos ao fim desta vida, tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Muito antes desse dia chegar, e ele chegará para todos, diz Eclesiastes. Lembre-se do seu Criador. Ele diz isso no versículo 1 e de novo no versículo 6. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Por que, jovens? Por que devemos nos lembrar do nosso Criador desde os dias da nossa juventude? Porque envelhecer já é difícil o suficiente. Aproximar-se da morte, despedir-se da vida, já é difícil o suficiente. Não torne o fim da sua vida mais difícil, tendo que olhar para trás e ver quanto tempo você desperdiçou, quantas oportunidades você desperdiçou e quantas alegrias irresponsáveis você acumulou nesta vida. Então não torne a vida mais difícil do que ela já é por definição. Ah, pastor, um dia eu vou buscar Deus, quando eu tiver tempo, quando eu precisar pensar nessas coisas, depois que eu casar, tiver filhos, quando a coisa ficar mais séria, quando eu tiver um trabalho. Não, já, agora, hoje, jovem, lembre-se hoje do seu Criador, ainda na sua juventude, antes que venham os dias difíceis, antes que venham os dias maus. Você não precisa esperar para se aposentar, para então pensar na sua alma e nas coisas de Deus. Comece agora. Comece já. Jovens, lembre-se do seu Criador, justamente aproveitando responsavelmente a vida, as alegrias, as oportunidades, as recompensas, os tropeços, os fracassos também. Aprenda com eles. Receba isso como um dom de Deus, para o seu crescimento e amadurecimento, porque um dia não haverá mais saúde e vigor, e nem tanta margem para você errar. Mas talvez possamos acrescentar aqui mais um conselho, digo eu, não Eclesiastes. Eclesiastes diz: lembrem-se do seu Criador na juventude, antes que venham os dias difíceis. Mas lembremos também do nosso Criador depois da juventude, especialmente quando vierem os dias difíceis. Porque Eclesiastes já nos disse antes neste livro que o Senhor, o Criador, é Senhor sobre todo o tempo, sobre todas as estações do ano e também sobre todas as estações da vida. Ele é o Senhor da nossa mocidade, mas Ele também é o Senhor da maior idade, e da meia idade, e da terceira idade, de qualquer idade. Não existe idade nossa sobre a qual Deus não seja soberano, em que Ele não deva ser lembrado. E para cada estação da vida, o Senhor tem o seu propósito soberano. Então, para aqueles que já deixaram a juventude para trás, que estão lidando agora com as próximas e últimas etapas da vida, o nosso conselho é: não se desespere, não se desaponte,
Não viva com nostalgia pelo passado. Não, viva também os seus dias, mesmo que sejam os seus últimos, intencionalmente e intensamente para a glória de Deus. Mesmo que você não tenha a mesma saúde e o mesmo vigor e as mesmas oportunidades, você tem um legado precioso em mãos, se você é alguém que chega ao final da vida com o Evangelho em mãos. Você tem a oportunidade de lembrar outros, de lembrar as próximas gerações, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, quer de sangue, quer da fé, para que eles se lembrem do Criador. Que você interceda pelas próximas gerações, que você as encoraje para conhecerem a Deus desde cedo, para se lembrarem dele desde cedo. E se você foi alguém que viveu a sua juventude longe de Deus, dizer para os mais jovens quão terrível é ser jovem longe de Deus, para que eles não tenham que ter os mesmos desprazeres e desgostos que você teve. Olhar para trás e ver tantas oportunidades desperdiçadas e tantas alegrias irresponsáveis. Então, mesmo que a juventude já passou, a vida não acabou. Deus ainda te deu vida, use-a para a glória dele e para o bem dos mais jovens. Então, irmãos mais experientes e idosos, não desperdicem a sua velhice, e jovens, não pensem pouco dos anciãos entre nós. Eles são presentes de Deus, são encorajamento para nós, para que nós nos lembremos do Criador desde a juventude até o fim da nossa vida. Honremos esses presentes, honremos os nossos anciãos, bebamos as suas palavras, ouçamos os seus testemunhos. Convide um deles ainda hoje na cantina, para que eles contem o testemunho de vida deles, para o seu encorajamento. Você que acha que está duro, está difícil demais viver, ouça quem já passou por tudo isso e guardou a fé até o fim. Porque diferente da nossa força física e da nossa produtividade econômica, que sim diminui com o passar dos anos, a nossa maturidade espiritual e pessoal, ela só cresce com o passar dos anos. E nisso Deus também é sábio. Ele é sábio em conceder mais força aos que têm menos experiência e menos força aos que têm mais experiência, para que ambos possam crescer e abençoar uns aos outros. Isso também é belo e bom, feito por Deus, para o nosso bem. Então, quer você seja jovem, ou já tenha deixado a juventude para trás, não desperdice a sua juventude, não desperdice a sua velhice, não desperdice nem um momento de vida. Lembre-se sempre do seu Criador e ajude outros a se lembrarem do Criador para sempre. Então, como podemos viver mais e melhor neste mundo? Qual foi a resposta de Eclesiastes? Vive intensamente e intencionalmente, regozije-se responsavelmente e lembre-se sempre do nosso Criador. Mas por mais e melhor que nós possamos viver esta vida, e devemos viver, se assim Deus nos agraciar com mais vida e vida melhor, não há nada que eu e você possamos fazer para viver para sempre. Um dia, o dia chegará para todos nós, e um dia estaremos na presença do nosso Criador, prestando contas do que fizemos com a nossa vida. E a pergunta é: que esperança nós temos de que este será um encontro feliz, um final feliz para esta vida? Só existe uma esperança. A esperança encontra-se em Jesus Cristo, naquele que veio ao mundo, passar por todas as fases da vida, experimentando inclusive a morte que nos era devida na cruz do Calvário, a morte que entrou no mundo, resultado
do nosso pecado, resultado da nossa rebeldia, para assumir a sentença que era contra nós. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Ele se fez pó, ele provou da morte, para nos dar vida além da morte, para que você pudesse viver a sua vida melhor, e a sua melhor vida não agora, mas além. Naquele dia em que os nossos corpos não mais envelhecerão, nem adoecerão, em que não haverá mais nuvens, nem chuvas, nem lágrimas, nem tristeza, porque a morte será tragada pela eternidade. Cristo venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mundo, Ele venceu o nosso pior adversário, para que você pudesse conhecer uma vida melhor que tudo que este mundo tem a te oferecer. Se você nunca antes experimentou desta vida, a vida eterna, a vida com Deus, saiba que ela é possível. Ela está ao alcance de todo aquele que vem nesta noite arrependido dos seus pecados. E talvez hoje você esteja olhando para trás, olhando para a sua vida e se dizendo: quantas oportunidades eu desperdicei, quantas alegrias irresponsáveis eu acumulei, quanta tolice eu fiz por não ter me lembrado mais cedo do meu Criador. Se você for um desses, saiba que Cristo está aqui para te perdoar. Todas as vezes que você o ignorou, todas as vezes que você viveu a sua vida longe do seu Criador, se alegrando tolamente neste mundo, desperdiçando a vida bela e boa que Deus nos deu. Ele está aqui para nos perdoar, e Ele está aqui para nos ensinar a vivermos mais, a vivermos melhor, mas também a vivermos para sempre. Vamos orar.